Mais uma. Essa aqui é pra quem perguntou, não lembro quem era, Bruno, eu acho. Não lembro o seu nome, desculpa, esqueci. Tem uma notícia pra quem é das antigas? Tem. Eu achei bem interessante essa notícia. Saquem só isso. Microsoft e IBM liberam código-fonte do MS-DOS 4.0 sobre a licença MIT. A iniciativa é parte do esforço de preservação digital e oferece uma visão geral do desenvolvimento do sistema. O MS-DOS 4 pode ser testado em PCs modernos por meio de emuladores como o PCM e o 86 Box, né? O 86 Box, que é uma referência a x86 arquitetura. O código está disponível no repositório Microsoft/MS-DOS no GitHub. E eu trouxe aqui o código pra gente dar uma olhada. Mas então, daí, isso, o que eu devia ter pesquisado e não pesquisei, e daí alguém do chat, de novo, fazendo o pessoal do chat fazer a pesquisa pra mim, é qual é a relação disso com o DOSBox. Porque, pra quem não sabe, o DOSBox, ele é um emulador do sistema MS-DOS. Não sei se emulador é o termo correto, mas basicamente tu pode usar o DOSBox para rodar programas do MS-DOS. E na realidade, o DOSBox, ele é mais uma camada. Eu acho que ele não é um emulador porque ele é uma camada de tradução porque o código binário dos programas, eu sempre tento simplificar as coisas, percebo que eu não vou conseguir simplificar para quem não é técnico, né? Mas o programa do Windows e o programa do DOS, a princípio, eles são iguais. O código que está rodando ali, o que o programa faz, a lógica do programa, a princípio, elas são iguais, porque as duas são da arquitetura x86, né? Que é a arquitetura do IBM PC, dos processadores da Intel lá. Mas, como são sistemas operacionais diferentes, eles têm onde eles colocam os dados no programa é diferente, a maneira que ele chama funções é diferente, onde fica as subrotinas é diferente, as tabelas de funções do sistema operacional são diferentes. Então, na realidade, tu precisa de uma tradução e com essa tradução, inclusive, tu pode rodar esses programas no Linux também, né? Então, o DOSBox, geralmente, ele é usado o quê? Para tu rodar Secret of the Monkey Island, Day of the Tentacle, todos esses jogos antigos que a pessoa jogava no DOS, porque para rodar o programa que foi feito pelo sobrinho da pessoa há 30 anos atrás para gerenciar fita na tua locadora, não é para isso que tu quer o DOS. Talvez tenha algum lugar que ainda usa um programa em DOS e chegou alguém e instalou um DOSBox e tal. Mas então, sendo isso o DOSBox um emulador, ele não é escrito com código do DOS, até onde eu sei o DOSBox, ele é software livre que foi escrito por outras pessoas. Será que eles podem olhar esse código, que é MIT agora, acho que sim, e melhorar? Eu acho que sim. Só que eu não sei se as pessoas não vão ficar com medo de tocar numa coisa que é da Microsoft e dizer, ei, daqui a pouco eles vão querer vir atrás do meu projeto software livre e tal. Em resumo, faz blip, bip, bip, bop. Ó, foi muito didático. Acho que é um emulador porque tem binários para Linux também, não seria? Mas então, Eric, talvez esteja errado, mas por causa disso que eu disse, o código x86 é igual e tu tem uma tradução ali de algumas funções. No caso, é da mesma maneira que o Wine funciona. Que, né, que se vocês não sabem, o Wine é aquele programinha para rodar software de Windows dentro do Linux, vocês até perguntaram aí. E o Wine não é um emulador. Inclusive o nome é Wine is not an emulator. Wine é um, um acrônimo recursivo para isso. E ele funciona de uma maneira parecida. Inclusive o Wine é um software que eu tenho bastante conhecimento técnico. Eu já desenvolvi coisas para ele, eu já trabalhei bastante com o Wine. Mas então, vamos dar uma olhada no código. Eu tava pensando em vir nesse 1.25 aqui. Se vocês procurarem nos commits do Wine lá, Zavak, vocês vão achar meu nome. Vocês vão ver tudo que eu fiz. Source. Ah, e tá em assembly, em linguagem de máquina. O que a gente pode ver aqui? ms-dos.sm. Vamos ver como é que é o código. O Eric Santos, né? O cara dizendo pra mina ali, você sabia que Wine é um acrônimo recursivo para Wine is not an emulator? E daí ela tá tipo, caralho, para de mansplain, óbvio que eu sei. Eu já tô com. Eu tenho 30 versão de Proton instalada aqui no meu Steam pra rodar todos os joguinhos e tu vem com esse papo de Wine. Tu acha que eu não sei? O que nós temos aqui? Eu tô tentando. Vamos ver se a gente consegue entender um pouco o código do MS-DOS. Eu não olhei antes da. Aham. Aham. Tem os comentários aqui. Tá entendendo tudo. Não, mas enfim. Vocês já programaram em linguagem de máquina, chat? Eu tive que programar por causa da faculdade. Nossa. A gente ainda não começou o código, né?
Escape sequences, muito maneiro. Beleza, isso não é entretenimento, mas é legal, dá pra dar uma olhada. Eu adoro esse tipo de coisa. Inclusive, se eu pudesse fazer um conteúdo meio Chernobyl na internet, que eu sei que talvez não ia ser tão interessante, seria umas coisas técnicas bizarras, assim. Por exemplo, tem umas coisas que me interessam muito, que é o pessoal que pegou o código assembly, por exemplo, do Pokémon Red e Blue, e daí botaram comentários para explicar o que é cada parte do código, e daí depois reescreveram o código em C para ser um código legível por humanos e tal, e tu poder compilar e conseguir, tá ligado? Esse tipo de coisa. Hello, vocês estão aí ainda? Eu tô ficando muito nerd. Mas ó, legal, esse aqui é o código do DOS, então se vocês um dia quiseram saber qual era o código do MS-DOS, artefato histórico, tá aqui. E um dia a gente poderia falar sobre a história do Quick and Dirty DOS, como o Bill Gates fez uma mutretinha pra vender o código de um outro cara e ganhar uma grana, e daí conseguir um contrato com a IBM e ficar rico. Vocês estão ligados nessa história? Um dia a gente podia falar disso. Quando eu tinha 8 anos, mãezinha me matriculou no curso de Basic porque ela achou que era básico. Que maneiro, Doctor. Eu tava vendo esses dias, eu tava falando sobre Basic com a minha esposa, inclusive, porque ela tá tentando entender os trecos de programação. E daí eu tentei assim, vou te ensinar a diferença entre linguagens compiladas e interpretadas. E daí eu percebi que eu não sabia explicar direito, tá ligado? E daí a gente começou a falar, tem o Basic nos computadores, e ele fazia um terminalzinho. E daí a gente achou um vídeo de um cara mostrando o código-fonte do Basic. Era só umas 5 páginas, assim, e eles tinham impresso elas. E do interpretador Basic, né? Impresso elas, botado num quadro. Bem interessante. Não era só umas 5 páginazinhas, era umas 5 folhas gigantes, porque era aquelas coisas de fax. Eu acho que boa parte da tua audiência é técnica que se interessa por esse conteúdo. Então, um dia nós vamos tentar trazer. Fica a promessa aqui do conteúdo técnico. O Blauer hoje está fazendo isso agora no YouTube. Tem bastante gente vendo. Muito bom esse conteúdo, inclusive. Ótima ideia, Marcos. A gente tinha que trazer pra fazer tipo um react, eu acho. Porque o Blauer é muita gente boa, o conteúdo dele é muito bom. Pô, valeu, Marcos, pela doação. Vou ter que estudar. Ô, pessoal, vamos estudar. Vamos estudar, vocês não podem ficar boiando. Sua primeira linguagem foi Pascal. Eu nunca cheguei a aprender Pascal, sabia? Quando eu fiz faculdade, eles trocaram um semestre antes pra gente aprender C. E eu prefiro muito mais ter aprendido C. Nada contra o Pascal. A live requer graduação. React de código. Beleza. Vamos pra próxima, então. Essa aqui foi a notícia rápida. Essa aqui... meus amigos. Essa aqui. Eu ainda não sei dizer pra vocês o que isso aqui vai acarretar na prática, mas eu posso dizer que, como é que é? Imitando um certo desenvolvedor aí que também tem canal de YouTube e twitta bastante. Dado tudo que eu já disse para vocês, era bem óbvio isso. Tô brincando, né? Mas enfim, no corte sobre o Redis, que várias pessoas acharam bons, eu achei muito legal o feedback e achei que vocês também fizeram uma conversa muito boa nos comentários. Nós falamos da mudança de licença do Redis. Eu tentei dar uma complexificada na questão, que não era só assim, tipo, o Redis é do mal e ganancioso que fez isso, porque eu acho que tinha uma coisa bem mais interessante para discutir ali, né, sobre financiamento do software livre e tal. E eu dei um exemplo no final desse vídeo que eu disse, olha, a HashiCorp está processando o Terraform. E eles não têm um caso legal para ganhar. Na realidade, parece que eles estão fazendo assédio jurídico. E daí eu disse, o Redis também poderia fazer assédio jurídico com outras empresas que fizessem projetos parecidos, e eu acho que isso é um perigo. E talvez não seja um perigo se o Redis fizer isso, mas imagina que, sei lá, a Microsoft compra o Redis e tenta fazer isso, a Amazon compra o Redis, eu falei aqui. E daí, não exatamente o que eu previ, mas IBM, uma empresa gigante, compra a HashiCorp, que já estava fazendo assédio jurídico com o Terraform, né? Pra quem não sabe o nome de todos esses Avengers que eu falei aqui, talvez fique complicado, né? Mas enfim, eu só quero mostrar pra vocês que o que eu falei naquele corte tem um certo respaldo na realidade. Isso ainda não tinha sido anunciado quando eu fiz, que é assim, a comunidade do software livre é muito legal que a gente fique trocando código e que a gente trabalhe junto. Eu acho que é uma maneira de trabalhar, inclusive, super avançada, que um cara, né, loucão do socialismo, comunismo, que nem eu, olha e diz assim,
Isso aqui aponta para uma maneira mais avançada de se organizar e que a gente poderia pensar como vai ser numa sociedade com menos escassez, numa sociedade mais cooperativa, beleza. Beleza, mas o software livre está no capitalismo. E a gente ficar sendo idealista, achando que, tipo, o que importa é o código ficar livre, o que importa é a gente respeitar os princípios. Isso acarreta uma situação onde a gente vai ficar levando sempre porrada dessas big techs e vamos estar sempre... Basicamente, a gente vai estar sempre atrás na corrida. E o que eu argumento naquele vídeo e em outros, e eu acho que eu devia desenvolver melhor, até escrever um texto, talvez, para vocês, um artigo, é que o software livre precisa ter um engajamento político. O software livre precisa ter um horizonte anticapitalista e o software livre precisa pensar nessas questões práticas, que é o quê? Se uma empresa que tem muita grana começar a comprar os projetos, começar a assediar juridicamente os projetos, começar a fazer competição desleal, que é uma coisa que vocês sabem que aconteceu com a Microsoft quando ela era mais anti-Linux, ela literalmente tentou destruir o Linux e vários projetos de software livre e tal, com patentes, com processos e tal. Então, isso aqui meio que comprova o perigo do que está acontecendo, porque agora a IBM tem muito mais grana e pode querer fuder com o Terraform, desculpa, eu fiquei falando Terraform várias vezes, mas eu tava querendo dizer OpenTofu, que é o fork do Terraform que é aberto, ok? São Avengers, exatamente, são Avengers. Eu devia ter feito um desenho aqui, né? Que é tipo assim, existia um projeto chamado Terraform para DevOps e Deploy em infraestrutura. A HashiCorp é a empresa que é dona do Terraform. Ela trocou a licença para ela ser uma licença mais restritiva. A comunidade não gostou disso, fez uma separação do projeto e ele virou OpenTofu, fez um fork, que é uma coisa que eles podem fazer. Agora, a HashiCorp começou a fazer assédio jurídico com o projeto aberto, dizendo que ele estava usando código que era licenciado por eles e tentou processar. O OpenTofu pegou uns advogados ali e disse, não, tá errado isso, não é válido essa reivindicação que vocês fizeram. E eu disse, muito legal, muito bonito. Mas, na realidade, eles não querem provar que eles estão certos, eles querem fuder com vocês. E eles têm grana. E daí a IBM veio e disse, pode crer que eles têm grana, acabei de comprar eles. Esse é o resumo para quem tem... Pra quem não é dev, entenderam? Era capitalismo. Entendi. Mas enfim, pessoal, vocês que são da comunidade de software livre, eu quero engajar quanto a isso. Inclusive, aproveitando que a gente tá falando aqui, o negócio a vulnerabilidade do XZ, eu vi o pessoal falando coisas do tipo assim, mas... era software livre, foi descoberto em poucos dias, a comunidade toda descobriu isso, imagina, sabe, isso prova que na realidade a comunidade tem muita força e ela consegue pegar esse tipo de coisa e, pessoal, isso é a maneira errada de ver, entendeu? De quem vocês estão defendendo o software livre? O mundo empresarial já aceita software livre, a maioria das pessoas moralmente já acha que o software livre é bom, só que eu estou fazendo uma crítica bem prática de que o software livre ele tem limitações, e eu estou dizendo, olha, vamos reconhecer essas limitações e vamos trabalhar nelas. Só que, infelizmente, né, daí pra mim, a minha cartada do comunista maluco, o capitalismo tem contradições nesse sentido que não deixa essas coisas desenrolarem. Então, eu até meio que entendo. A pessoa que tem medo da foice e martelo, que tem medo da falta de liberdade, que acha que na realidade eu tenho algum tipo de desejo obscuro de destruir a sociedade, destruir a liberdade e botar tudo na mão do Estado e cobrar imposto, roubar suas criptomoedas, essa pessoa olha e diz, não são contradições do capitalismo. O software livre é perfeito, ele não tem problemas, sabe? É basicamente isso. E daí é que eu sei que se tinha alguém liberal aqui assistindo, a pessoa ficou um pouco assustada agora. Toma aí 0.01 hexadecimal. Muito obrigado, Lex Luthor. Que doação maravilhosa. Então, Barbecue, é exatamente isso que eu acho. As pessoas dizerem que isso foi o open source, um pesquisador descobrir por uma total cagada de meio segundo, acho que foi, ou como tu disse, 1/4 de segundo, que uma coisa atrasou, ele tipo, tem algo estranho, isso foi um evento de 1 em 1 milhão. E, sei lá, né, 1 em 1 milhão é um número tirado do cu, mas vocês entendem o que eu quero dizer. E óbvio que deve ter outras coisas assim por aí. E é muito sério, a gente tem que prestar atenção nisso. Eu quero o bem da comunidade, eu quero que a comunidade melhore. Eu não quero nem que vocês implementem o comunismo, eu quero que vocês coloquem essas cabeças juntas e pensem numa solução pra isso. Porque eu tenho certeza que vocês vão pensar numa solução que vai me agradar. E se não me agradar, eu vou reclamar, vou fazer react. Eu entendi, Barbecue, eu entendi que concordou.
Eu não sei qual é o alcance dessa ferramenta. A IBM pode ganhar muita grana. Eu não sei direito. Eu não sei. Eu até deferiria para os desenvolvedores que trabalham com OpenTofu para dizerem isso. E eu não vi ninguém fazer uma análise muito boa disso até agora. Se vocês têm, vocês podem me dizer. Mas o negócio das Big Techs é ser donas de tudo. Inclusive, eu vou até confessar uma coisa para vocês. Eu não sabia, até agora há pouco, que a Red Hat era da IBM também. Quando eu estava pesquisando sobre essa história, eu descobri. Então, a consolidação de todas as empresas que fazem algo em grupos empresariais que são gigantes é um dos grandes problemas, também uma das grandes contradições. E, enfim, vamos fazer algo sobre isso, Devs? Vamos. Ah, que bom. Valeu, Devs. Vamos nessa. Eu gosto da licença Beerware também, Ismael. É legal. Mas eu queria um pouquinho mais. Mas vamos falar sobre uma coisa que aconteceu pra caralho. Devin AI era fake? Isso aqui, daí, eu vou fazer uma leve autocrítica. Eu acho que eu não estou sendo soberbo aqui de dizer que quase não vale autocrítica pra mim de uma coisa que eu fiz, mas eu acho que algumas pessoas deixaram nos comentários isso e tava na hora de eu trazer. É que assim, tem um corte no canal que é o corte sobre a IA Devin que fazia desenvolvimento. E daí eu falo, isso aqui é aquela coisa que vai precarizar mais o trabalho do programador. Imagina um júnior com essa ferramenta agora, tu não precisa de júnior, já tá difícil de conseguir vaga. Eu fiz toda essa leitura e eu tenho vídeos, eu acho até muito melhores sobre assuntos no canal. Acho que um vídeo que se chama A IA vai substituir todos os nossos empregos, eu trago texto pra caralho. Eu tento explicar a teoria ali. Eu acho que é um vídeo bem legal que eu falo a mesma coisa. Então, e no vídeo do Devin eu digo, olha só que desgraça, os caras ganharam 20 milhões de desenvolvimento com esse vídeo aqui, que até acho que é real, eu digo, não tem por que não achar que é real, porque é uma coisa muito simples, eu acho que eu podia até montar um protótipo disso em um final de semana, meio de qualquer jeito ali, e daí os caras olham isso e, caralho, tu vai substituir o trabalho dos humanos? Toma dinheiro, toma 20 milhões. E daí o pessoal deu uma investigada em cima disso. Tem até um corte do Mano Davin que ele lê esse artigo aqui e disseram, talvez não fosse real isso. Talvez é fake. Não fazia nada do que fazia ali. Mas eu acho que eu não preciso mudar quase nada do comentário que eu fiz ali, porque, gente, o que o Devin promete é uma coisa que é bem factível de ser feita com os modelos que a gente tem de linguagem hoje. E quando a gente mistura, que nem eu falo no vídeo, um modelo que consegue pegar uma descrição de algo que tu quer fazer e quebrar isso em algumas tarefas. E daí se eu tenho um modelo que tu dá uma tarefa e pede para ele fazer numa linguagem específica, que é uma coisa que vocês já fizeram no ChatGPT, por exemplo, ele faz um trabalho melhor do que um humano que é iniciante em programação, digamos disso. Mesmo que tenha erros, mesmo que tenha problemas. E daí depois, se tu tivesse um outro modelo que, dado um código, pensa em como empacotar ele, todas essas coisas, tu pode treinar modelos de linguagem para fazer isso? Porque eu acho que a gente... Vamos voltar 3 anos no passado, quando não tinha modelos tão desenvolvidos de linguagem. A gente achou que a linguagem era uma barreira muito maior. Era um aspecto muito mais importante ou impenetrável da experiência humana, da inteligência humana. E esses modelos de linguagem mostraram que, na real, esses papagaios estatísticos, esses modelos de linguagem, eles são mais fáceis de fazer do que a gente achou. E eu acho que os programadores estão em negação de achar que a gente não é... De que o nosso trabalho não é só fazer esse tipo de coisa. Me irrita às vezes que eu acho que nesse corte eu digo, pessoal, o trabalho de vocês também não é buscar no Stack Overflow e copiar o código. E daí as pessoas dizem, mas esse dev aí é uma anta, porque ele só copia o código do Stack Overflow. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Não é isso que eu faço o dia inteiro. Mas se vocês disserem que vocês não fazem isso no dia de trabalho de vocês estão mentindo. Vocês sabem fazer tudo, vocês sabem usar todas as tecnologias do mundo. Você sabe assim, faz um botão nesse framework que tu nunca viu. Tu não vai no Google e acha um cara no Stack Overflow, tu não acha um boilerplate para fazer isso. Então, essas IAs vão diminuir a fricção de fazer esse tipo de coisa. É isso que eu quero dizer. E por que eu digo isso? Estou defendendo a minha opinião do vídeo do Devin lá ainda, por causa disso aqui, GitHub anuncia Copilot Workspace, um novo ambiente de desenvolvimento. Usuários poderão descrever, em linguagem natural, o objetivo da sua aplicação e o sistema oferecerá sugestões sobre como iniciar o projeto, juntamente com um passo a passo de como configurar o ambiente, além de possibilitar testes e execução de código gerado. Por enquanto, o Copilot Workspace estará disponível somente através de uma lista de espera. As informações são do The Verge. E daí, na real, eu peguei a postagem do GitHub
E eles tinham um videozinho. E eu vou mostrar o videozinho aqui pra vocês. Ele tá só em inglês, mas eu acho que vai dar pra ver como é que é. Deixa eu só baixar um pouquinho o volume. Tá, então ó, a ideia toda é que ele vai integrar com o ambiente da Microsoft, que se vocês esqueceram, né, o GitHub é da Microsoft agora. Tinha uma issue ali no GitHub. Tu clica para ele abrir nessa ferramenta e daí ele vai meio que fazer uma análise do que tem aqui, ó. Já tem uma opção aqui para implementar uma IA no jogo? Ele, não sei o que, proposta, vamos fazer isso. Assunção, sou ANCAP, mas gosto do seu canal. Toma um pouco de capital aí pra dar uma acumulada. Obrigado, Assunção. Cara, eu vou... Que legal que tu tá aqui hoje. Eu vou reagir ao rei dos ANCAPs do Brasil mais tarde. Mas obrigado por seguir. Eu sinto que... das pessoas que eu não gosto, os ANCAPs são as pessoas que eu mais tenho simpatia. E eu vou... Quando eu falar do rei dos ANCAPs, eu explico por quê. Mas obrigado. E esses R$5 não são capital, tá? Obrigado. Mas muito bom. Mas, vamos voltar aqui, ó. E daí ele faz isso, o Devin falava isso, tá ligado? É mentira, mas ele tá dizendo a mesma coisa, o vídeo é mais bonito, né? Porque a Microsoft pagou uns designers. Ele dá o plano e daí ele literalmente diz, nesse arquivo tem tal coisa, ó. Nesse arquivo tem tal coisa. E daí ele gera aqui as modificações no código. Segundo o que eles estão dizendo, né? E segundo o que eles estão dizendo, até já mete o código pra rodar no teu computador. E eu gosto que a pessoa já tá como é que é, usando o trabalho da IA como se fosse dele, né? A pessoa, tipo, faz tudo pra mim, IA dela, beleza, eu fiz tudo. E daí o cara posta um comentário, que tal se a gente fizesse assim? E posta o link pra IA. Se der copyright strike dessa música, eu vou ficar puto. Eu vou virar ANCAP se der copyright strike. Mas então, se isso aqui for verdade, se não for mentira que nem o Devin também, essa é basicamente o Devin. Com a... E assim, é o que eu tô dizendo. Pra mim, saber se é fake isso ou não, eu acho que a tecnologia já faz isso, tá? A discussão de se isso tira o emprego do dev, se o dev que é bom, que faz com amor, não vai perder o emprego, eu já fiz em outros vídeos. Mas enfim, tá aí a notícia, tá? Tomou um ad de IA da Alura, caralho. Ô, Alura. Não sei, Victor, se a Alura vale a pena. Eu nunca fiz os cursos. Há muito tempo atrás tinha o Gênesis, que basicamente fazia telas que traziam dados de DB e falavam que isso ia acabar com o emprego do programador. Não, mas tem razão. É aquele negócio que fazia... O próprio Rails, né? Quando eu sou da comunidade Ruby on Rails, já que a gente falou da outra pessoa lá, que não será mais nomeada por enquanto. O Rails é um negócio que gera quase tudo sozinho pra ti. Mas mesmo assim não acabou com o trabalho do programador e tal. Mas é que eu acho que as IAs, elas são um pouquinho diferentes. Tem gente que diz que é bullshit, isso, né? Mas acho que não.